Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. Tema da semana: a influência do materialismo. Está começando o programa Lições da Bíblia. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. Estamos muito felizes porque você já está pronto aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para podermos estudar a palavra de Deus, entender o plano de Deus para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida. Estamos começando uma nova temporada aqui no programa Lições da Bíblia e você sabe que sempre numa nova temporada a gente tem um novo tema. Estamos aí terminando o ano de 2017, começando 2018, a primeira semana do ano e já com um novo tema. Eu tenho aqui já o nosso manual, que é o motivo do nosso estudo. Nós vamos estudar um pouco sobre a palavra mordomia. Quais são os motivos do nosso coração para servirmos a Deus neste mundo? Eu tenho certeza, você vai gostar muitíssimo de tudo aquilo que nós vamos estudar aqui. Tenho certeza, você vai amar conhecer o plano de Deus na sua existência. Para a gente começar a temporada entendendo esse assunto da mordomia cristã, os motivos que estão no coração de um cristão, que devem estar no coração, a gente recebe com muita alegria dois amigos que pela primeira vez visitam o programa. É o nosso amigo Joel Distler. Tudo bom, Joel? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui no programa Lições da Bíblia nessa semana. Obrigado. E também recebemos a nossa amiga Julimar Burati, que está conosco também pela primeira vez. Tudo bom, Julimar? Muito bem, muito obrigada, pastor, pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. A Julimar, ela trabalha aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, no setor da escola bíblica. Ela tem uma atividade bastante especial e nós gostamos muito da Julimar porque ela tem alguns talentos muito interessantes. Você tem uma formação muito interessante na sua carreira, né? Você fez uma faculdade que te diferencia nesse sentido, não é, Julimar? Eu tenho uma formação em economia doméstica e, com a graça de Deus, o Senhor tem me dado um ministério também, que eu tenho a possibilidade de ajudar muitas famílias nessa questão, nessa área financeira, a fim de que elas tenham também uma qualidade de vida e possam viver de uma forma mais tranquila e servindo a Deus com fidelidade. Olha, e esse é um tema, assim, que eu acho que todo mundo, né? Todos nós estamos aqui, vocês estão acompanhando, a mim também, nos dias que a gente vive de instabilidade econômica no país e no mundo, é um tema de orientação à economia familiar, economia doméstica, um tema muito interessante, viu? Precisa ser mais conversado, né, pastor? É um verdade. tema que nós vamos ter aí 3 meses para conversarmos sobre um assunto muito interessante e tenho certeza que todas as famílias serão beneficiadas. É verdade. Bom, por isso você está aqui nessa semana, né? Nós vamos conversar bastante sobre esse assunto e vai ser uma alegria recebê-la aqui. Obrigada. E Deus te abençoe no programa de hoje. Joel, nosso amigo Joel, ele também está na área administrativa aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, como gerente financeiro da Rede Novo Tempo de Comunicação. Um prazer muito grande, Joel, receber você, um especialista aí na área de finanças e de se administrar os recursos financeiros. É um desafio, né? Você trabalhar numa rede Novo Tempo, que é bem grande, e poder também trabalhar gerenciando esses recursos financeiros, não é? Com certeza. É uma alegria muito grande estar aqui servindo a Novo Tempo. E essa área, a área financeira, realmente é uma área que é muito importante, tanto na vida pessoal quanto também na vida profissional. E dentro de uma empresa não é diferente. E na Novo Tempo, da mesma forma, nós temos trabalhado para tentar contribuir com o gerenciamento das finanças da Novo Tempo. Uma área bastante importante, não é? Porque, como os nossos telespectadores sabem já, Joel, através do programa Anjos da Esperança, de tudo aquilo que é falado pela Novo Tempo, a Novo Tempo é uma TV mantida, uma rede de comunicação mantida pelos nossos telespectadores, por aqueles que ouvem as nossas emissoras de rádio, aqueles que acompanham os nossos conteúdos na internet. E a gente tem que ter uma grande responsabilidade, né, na administração desses recursos financeiros. É apenas um apontamento importante para você que é telespectador e ama Novo Tempo, confia no trabalho que aqui é feito.
Bom, meus amigos, vamos começar o nosso estudo. Eu convido vocês aqui, vocês estão em casa, para a gente orar agora. Joel, você pode fazer uma oração para a gente, por favor? Sim. Oremos. Santo e eterno Deus, agradecemos pela oportunidade que nos dás de estudarmos a Tua Palavra e assim podermos receber instruções de como administrarmos a nossa vida. Queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos e pedir que nesse momento Tu possas abrir a nossa mente a fim de que nós possamos entender os propósitos que Tu tem para a nossa vida e entender como sermos mordomos fiéis a Ti. São essas bênçãos que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nós vamos direto para o vídeo Palavra do Autor, o autor que escreveu este manual de estudos que eu tenho em minhas mãos, que você pode ter em nosso blog, uma orientação de como você pode ter acesso a esse material, a este manual, como você pode conseguir para que a nossa discussão aqui nos estúdios da Novo Tempo tenha mais sentido na sua vida, tá certo? O blog aqui do programa Lições da Bíblia é novotempo.com/lições da Bíblia, sem o C cedilha e sem o tio. E o autor deste manual é o pastor John Matthew. Vamos ouvi-lo. Hi, I'm John Matthews. Olá, eu sou John Matthews, diretor de mordomia para a divisão norte-americana da Igreja Adventista. Sou o autor da lição Mordomia Cristã, Motivos do Coração. Foi uma das mais fascinantes experiências da minha vida como escritor. Provavelmente foi a tarefa mais importante que fui designado para realizar. Portanto, quero dividir com vocês minha paixão. Em primeiro lugar, o que a esposa de Ló e Jesus têm em comum? Há um texto na Bíblia que diz o seguinte: onde está o seu tesouro, ali estará seu coração. Seu coração sempre segue o tesouro. O tesouro não segue o coração. O tesouro do coração da mulher de Ló estava em Sodoma. O tesouro de Jesus está na terra. E é você e eu. Seu coração segue seu tesouro. Mas ele tem competição nesse mundo e é caótico aqui. Deixe-me mostrá-lo que o único adversário que Jesus tem está nessa forma. Aqui está uma nota de $100. Isso é o que eu chamo de doce para o cérebro, mas é um doce artificial, barato. Esse é o Deus desse mundo. Na verdade, é uma máscara que esconde Satanás para que você não veja. Se esse é o Deus desse mundo, o materialismo é sua religião. O que é materialismo? É o constante desejo por coisas. Os Estados Unidos têm muita coisa, mas o restante do mundo está chegando próximo à nossa realidade muito rapidamente. Dinheiro é o Deus desse mundo, materialismo é sua religião e consumismo é o santuário que nos encontramos para adoração. A linha entre a cultura e a religião está se tornando confusa. E então temos a televisão, a arma evangelística do materialismo. Se você não acredita, pode voltar a 1955 e notar que a renda per capita começa a diminuir com o passar dos anos. Então você encontra o evangelho da prosperidade, o narcisismo em que acho que sou algo que não sou se tenho dinheiro. Nos tornamos acumuladores e nossa identidade se mistura com nossas posses. Mas quero que minha identidade se misture com Jesus. Qual é o antídoto para todo esse caos? Algumas pessoas dizem que é doar. Mas quero levar em conta esse ponto. Sugiro a você que o antídoto não é doar, mas é Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não faça por força ou vontade, mas pelo Espírito. Eu poderia gastar tempo nisso, mas deixe-me dizer o que essas palavras realmente significam nessa história. Meu pai voltou para casa da igreja, estávamos na mesa comendo e ele disse: Johnny, você viu o homem que batizei? E eu disse: sim, papai. Ele saiu do batistério e disse: pastor, a água não estragou o meu dinheiro. E meu pai disse: por que você trouxe seu dinheiro para o batistério? E o homem disse: eu queria que meu dinheiro fosse convertido. Num mundo de caos financeiro, em que a riqueza tanto nos influencia, o seu dinheiro é convertido? Sabe as palavras do autor do nosso manual de estudos e ele já deixou a dica aí de tudo que se refere ao tema dessa temporada, a mordomia, os motivos do coração. Aliás, eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês, né? A gente vive um contexto no nosso país, talvez até na história do mundo, né, com certeza, onde a palavra mordomia, especialmente na língua portuguesa, ela passa a ter uma conotação
muito vulgar, no sentido assim de que as pessoas associam essa palavra com um tipo de conduta humana de uma pessoa folgada, que está usufruindo de recursos que não são os dele. Na verdade, o sentido da palavra mordomia é completamente diferente, né? Eu queria ouvir até um pouco vocês falando um pouquinho, para a gente começar, Joel, dá a sua opinião aí. Eu acho que a palavra mordomia aqui no Brasil, até ela lembra uma outra palavra, né, que os políticos usaram em uma época, os marajás, né? Exato. Marajás eram aquelas pessoas que usufruíam, né, de certas mordomias, né, que muitas vezes não eram lícitas a elas, né? Então, infelizmente, existe essa certa confusão, né? As pessoas associam, né? Associam, exato. É um negócio super complicado, porque é uma palavra tão bonita, Exatamente. quando a gente vai ao texto da palavra de Deus e entende que somos mordomos do Senhor Jesus, mordomos de Deus, né? E aí vem a língua portuguesa e faz esse estrago todo. Né? E quando nós não temos essa consciência, nós não utilizamos com responsabilidade um recurso que não nos pertence. Por isso esse esbanjamento, esse consumismo, esse materialismo, muitas vezes inconsciente, justamente por elas não terem a consciência de que aquele recurso que ela está utilizando não é dela. Então, eu gostaria... Além da responsabilidade que a gente tem, com os diferentes dons que Deus nos deu, né? Nós somos mordomos, somos servidores, servimos a esse Deus, né? Dentro desse raciocínio que você E do que se refere a recursos financeiros, é algo que se eu não tiver essa responsabilidade e esse compromisso, eu vou sofrer consequências. Porque eu não estou buscando naquele que é o doador, aquele que é o responsável por esses recursos, as orientações devidas de como gastar com sabedoria esse dinheiro que ele me disponibiliza. Claro. É um recurso que vem para atender todas as minhas necessidades. Ele tem realmente um propósito de atender aquela necessidade para a minha sobrevivência, mas ele vai além. Eu tenho compromisso também com esse recurso de ajudar aqueles menos favorecidos e ajudar também no avanço da sua obra. Da obra de Deus, né? É isso aí. Esse é bastante interessante. Bom, um dos pontos bem fortes quando a gente estuda o tema da mordomia cristã na palavra de Deus, é que a mordomia ela é um golpe muito duro, Joel, na visão do materialismo. E bem dentro do tema dessa semana, que estamos estudando aqui no programa, fala sobre a influência do materialismo. Mas o cristão, ele pode receber essa influência? Se ele pode, como que ele recebe? Qual é a sua visão sobre esse perigo da influência do materialismo na nossa vida como cristãos? O cristão ele está inserido em uma sociedade, ele não tem como fugir disso, né? O cristão está inserido na sociedade onde ele vive e os costumes, né, os hábitos que essa sociedade tem, possui, interferem na vida do cristão, inclusive. Não há como fugir disso. Então, o que o cristão tem que tomar cuidado é para que essa influência do materialismo, onde você tem que adquirir as coisas para você, você tem que ser feliz, tudo é o ego, né? Tudo é para mim, eu tenho que conquistar as coisas para mim, não acabe tirando aquilo que a Bíblia nos pede, né? Que nós devemos, sim, adquirir coisas para nós, mas nós temos que, acima de tudo, também dividir o que nós temos com as outras pessoas. Isso em todos os sentidos, dividir o que nós temos no aspecto material, dividir o nosso amor com o próximo e assim por diante. Ou seja, não sermos motivados pelo materialismo, né? Que essa motivação que é perigosa, né? Perigosa. Há uns anos atrás foi feito um estudo na faculdade de Michigan e nesse estudo nós temos 3 constatações. Foi perguntado às pessoas o que te traz mais felicidade e a resposta foi o dinheiro. O que te traz mais felicidade? A resposta foi o dinheiro. E o que te traz mais sofrimento? E a resposta foi dinheiro. Então, o que eu observo nesse estudo, que, como o Joel falou, nós depositamos toda a nossa expectativa no materialismo, no ter, no dinheiro, a fim de que nós possamos encontrar nelas algo que ele não vai me satisfazer, que somente Deus pode me satisfazer. Então, eu deposito todo o meu tempo, toda a minha energia
correndo atrás de dinheiro, acreditando que eu vou ser feliz, que ele vai me dar poder, mas que, como consequência, ele também vai te trazer sofrimentos se você não souber administrá-lo com sabedoria. Isso é muito interessante, muito legal essa questão que você coloca, porque muitas vezes o inimigo de nossas almas trabalha com a gente, fazendo que a gente corra atrás de coisas e coisas e coisas materiais que não substituem as coisas de Deus, não é? E aí, isso é diferente de você correr pela tua sobrevivência, de você ir para o seu trabalho, de você controlar bem as suas finanças, porque há pessoas que, além disso, elas só pensam em enriquecer-se, em buscar satisfação nas coisas materiais, e as coisas são coisas que não substituem aquilo que nós temos com relação a Deus. Agora, Joel, a palavra de Deus diz, não vos conformeis com este mundo, com este século. E o nosso manual fala aqui sobre o Deus deste mundo. Me dá a impressão que o dinheiro, já que a Julimar falou dessa pesquisa aí, parece que ele se tornou o Deus deste mundo, né? Parece que a gente está se encurvando em cima daquilo que se refere a dinheiro, finanças. Ou é uma impressão minha? Essa é uma realidade? O dinheiro se torna o Deus deste mundo? É uma realidade, com certeza, porque muitas vezes as pessoas estão colocando as coisas à frente das pessoas. E aí eu lembro de uma frase que eu ouvi não fazem muitos anos, de uma professora que tem um carinho muito grande, a professora Ana Cremonese. Um abraço para ela. Ela usou a seguinte frase: as coisas foram feitas para serem usadas e as pessoas para serem amadas. E hoje nós vivemos numa sociedade que parece que inverteu esse conceito. Ela acaba amando as coisas e muitas vezes usando as pessoas para conseguir alcançar essas coisas. Isso é muito triste, porque as pessoas podem, no primeiro momento, até achar que isso é uma vantagem, né? Olha, eu usei alguém, eu consegui alcançar aquilo que eu gostaria, aquilo que eu queria. Mas rapidamente... É uma inversão de valores completa, completa. Né? Completa. Mas rapidamente ela se frustra porque aquilo não preenche o coração dela. E por não preencher, ela vai buscar agora uma outra coisa para ser alcançada. E novamente ela vai se frustrar porque aquilo não vai preencher o vazio que ela tem. E isso se torna um círculo vicioso, o que gera hoje depressão em algumas pessoas, porque elas não conseguem enxergar sentido mais na vida. Porque elas correm, buscam, conquistam e não são felizes. Parece que criou-se uma expectativa, né? Sobre a criança, o juvenil, o adolescente, o jovem. Olha, quando você crescer, você tem que ter as coisas, você tem que ter as coisas. E muitos deles estão até em depressão, porque às vezes não é tão simples conseguir as coisas, né? E nós compramos essa ideia. O jovem, a criança, o adolescente, qualquer faixa etária, qualquer nível socioeconômico, ele sente que ele, para fazer parte de um contexto, parte de um grupo, ele precisa estar bem apresentável, ele precisa ter uma roupa apresentável, ele precisa ter uma casa confortável, o carro do ano, e é essa busca incessante que faz com que ele coloque isso em primeiro lugar. E ele prioriza de uma tal forma, porque antes de existir as pessoas e coisas, eu tenho Deus. Então, eu coloco Deus em último lugar. Eu me afasto de Deus e essas coisas passam pirâmide, a né? ser o meu Deus. O dinheiro passa a ser o Deus. Isso é um grande problema, é um grande perigo. E eu creio, então, que o nosso desafio, vocês que estão em casa, o nosso aqui, é entendermos como cristãos quais são as nossas prioridades neste assunto das coisas materiais. É claro que não é pecado a gente ter as coisas, mas elas acontecem de uma maneira natural, sem você deixar a Deus de lado, a sua família de lado, a sua saúde de lado, sem aquela ambição para passar o resto da vida neste mundo, né? Como cristãos temos uma outra esperança. Bom, vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa, já já a gente volta, você não sai daí, porque são só 2 minutos. E já estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia. Obrigado porque você está aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, acompanhando o programa de hoje. Hoje conversando com 2 amigos, Joel Dissler e a Julimar Murati, amigos que trabalham aqui
na Rede Novo Tempo de Comunicação, nessa área financeira, nessa área de orientação das finanças pessoais ou de uma empresa, e são amigos que têm experiência para conversar com a gente sobre o tema dessa semana, que é a influência do materialismo. Mas, antes da gente continuar o tema dessa semana, eu tenho o prazer de mostrar para vocês aqui, o programa Lições da Bíblia está oferecendo um curso bíblico nesta temporada, um pouquinho diferente do que ele vinha oferecendo. É o curso Entre Família. Este é um curso que recentemente foi preparado pela Escola Bíblica, que é o setor da Novo Tempo responsável por esses cursos. E dentro deste curso você vai poder encontrar temas que se referem a muitas coisas da vida familiar. A relação conjugal, a educação dos filhos, também a educação financeira, que é um tema importantíssimo, cujo tema também é abordado aqui neste extraordinário material, muito bem diagramado, e você vai poder ter acesso a esse material pedindo esse curso gratuitamente aqui para Novo Tempo. E como você faz? Você pode entrar no nosso blog, que é o novotempo.com/lições da Bíblia, sem o cedilho e sem o tio. Lá vai ter um banner do lado direito, com essa imagem aqui da revista, você clica em cima, preenche um rápido cadastro e a gente envia para você. Se você precisar fazer por telefone, for mais fácil, você pode ligar para o código de área 12, 21 27 31 21, é o telefone onde você vai poder telefonar e ter a possibilidade de fazer um rápido cadastro e a gente vai enviar para você, tá bom? Está aí dado o presente do programa Lições da Bíblia para vocês, que é sempre bom a gente poder oferecer algo que possa nos remeter ao estudo da palavra. Agora, amigos, nós estávamos conversando no bloco anterior sobre o Deus deste mundo, Paulo falando aos romanos, não vos conformeis com esse século, quase que podia fazer uma tradução ali, não vos conformeis com o Deus deste mundo, que é o dinheiro, que move muitas vezes o coração e os sentimentos das pessoas, mas às vezes a gente vive uma vida tão corrida que a gente só pensa em encher os celeiros da nossa casa, né? Que é um exemplo da palavra de Deus que está em Lucas capítulo 12. Você pode ler essa história onde Jesus conta um pouco, capítulo 12, de versos 15 a 21, um pouco sobre essa questão de encher os celeiros. Como é que a gente pode fazer um paralelo dessa história que Jesus contou? Eu queria ver a opinião de vocês dois. Vamos começar com o Joel. Um paralelo dessa história que Jesus contou e a aplicação que a gente deve tomar bastante cuidado sobre essa visão de só encher os celeiros da nossa vida, da nossa casa, da nossa conta bancária. Como é que você vê esse tema, Joel? A palavra de Deus ela é muito clara, né? Nós temos os celeiros terrestres e o celeiro celestial. E nós temos que tomar muito cuidado para não gastarmos as nossas energias querendo encher os celeiros terrestres. Porque, como fala aqui a parábola, né? Deus derramou as bênçãos sobre este fazendeiro, né? E ele teve uma colheita, né? Além das expectativas, uma colheita tão grande que não cabiam dentro dos celeiros que ele possuía. Devia mexer com plantação, alguma coisa, fez a colheita, não tinha onde guardar os grãos ali, não é? E aí vem o ponto-chave. Nesse momento, qual tem sido a nossa preocupação? Armazenar essas bênçãos para uso nosso pessoal? Ou nós vamos dividir essa bênção que Deus nos deu com as pessoas que estão ao nosso redor? E no caso da parábola, infelizmente, esse fazendeiro se preocupou em destruir os seus celeiros, construir outros celeiros maiores para poder armazenar toda essa colheita, essa bênção que Deus deu a ele, para que ele pudesse ficar tranquilo, né? E até fala, né, que ele pudesse gozar ali por alguns anos, né, ficar ali na folga sem se preocupar, porque ele tinha recebido uma bênção e agora ele ia poder usufruir dela, né? Como ele enxergou errado aí essa finalidade. E a sua visão também, Julimar, sobre esse enchendo os celeiros? Eu vejo aqui também que na vida a gente precisa ter algumas motivações. A ambição, ela é algo positivo.
que me proporciona uma energia para que eu possa buscar algo, para que eu possa ter uma vida mais confortável, posso proporcionar também. Porque isso não é pecado, né? Às vezes algumas pessoas pensam que é pecado. Será que é pecado eu buscar uma vida um pouco melhor para minha família? Não é pecado nenhum nisso, né? Você que está acompanhando tem que saber disso, né? A questão é a energia que a gente põe em cima disso. Exatamente. Agora, nesse caso, nós podemos ver aqui uma ganância. Ele já tinha uma abundância, mas ele queria mais. Ele não tinha nele a motivação de ter mais para dividir com as pessoas. Era algo egoísta. Esse é um sentimento negativo da ganância, porque é algo para si próprio. Então, ele queria, sim, ter para poder ter uma independência financeira, usufruir daquilo, mas você pode ver que foi sozinho. Nós não vemos aqui uma relação familiar, nós não vemos aqui amigos. Ele construiu algo para si próprio. E ele colocou toda a sua esperança, toda a sua energia, achando que ele poderia usufruir. Aí quando o Senhor vem, eu falei, o seu louco, né? Ele chamou o cara de louco, né? Tirarei a sua vida. Então, o louco, o insensato na Bíblia é aquele que não tem Deus no seu coração. Então, não busca no Senhor as instruções e as orientações de como fazer e o que fazer com os recursos que o Senhor abençoou. Ele não reconheceu de que aquilo tinha sido uma bênção que o Senhor havia concedido, mas que foi ele por si próprio que alcançou aquela prosperidade. Ou seja, toda vez que a gente exclui a Deus desta nossa relação, da nossa vida, do nosso dia a dia, e a gente fica só em torno da gente mesmo e não pensa em Deus, no nosso próximo, no nosso semelhante, naqueles que precisam ser ajudados, é considerado pecado, é um materialismo, é uma ganância. Isso mostra que a gente precisa vigiar esse sentimento da ambição, esse sentimento específico de buscar a riqueza pela nossa força, para benefício próprio, unicamente próprio, Joel. Tem que ficar de olho nisso? Inclusive, esse contexto me faz lembrar um pouco aí da minha infância, né? Eu nasci no interior, né? Então, no interior as pessoas plantam, cultivam, colhem, né? E eu lembro no interior de Santa Catarina. Santa Catarina. Exatamente. Temos um catarinense entre nós. Um abraço aos catarinenses agora aí. E eu lembro-me que nós tínhamos vários tios, né? Parentes que moravam ali próximos da gente. E tinha alguns que nós gostávamos muito de visitar. E outros nem tanto. E qual era o motivo? Porque alguns nós sabíamos que chegando lá, ele iria dividir o feijão que ele colheu, ele iria dividir as mexericas, as bergamotas, as frutas. E a gente gostava de ir lá, porque era agradável, né? A pessoa dividia ali as bênçãos, né, conosco. Isso é comum entre os agricultores, né? Bem comum. Eles dão de presente o fruto da terra, repartem um pouco do que... Agora, tinha outros que nós chegávamos lá, né, éramos recebidos, mal ali tinha um cafezinho da tarde, né? Café no sentido de servir ali um bolo, uma cuca, né? Que é muito tradicional lá em Santa entre os Catarina. alemães, Então, esse espírito, né, uma certa avareza de repente não dividir, é algo assim que fica muito nítido quando nós entramos em contato com as pessoas. E marca, né, Bozal? Você é Marca, adulto, você é um profissional e você tem uma lembrança da infância que te marcou. Interessante isso. Vira uma cicatriz, né? Exato. E realmente você passa a olhar para aquela pessoa como uma pessoa gananciosa. E você Só pensa no dinheiro, né? Exatamente. Você consegue identificar essa pessoa? Aquela pessoa gananciosa, o avarento, ele sempre está sozinho porque ele acha que as pessoas vão se aproximar dele querendo tirar algum proveito. Enquanto as pessoas generosas, elas estão sempre abertas, são receptivas, hospitaleiras, estão sempre prontas para dividir. Então, é nítido, você consegue identificá-las. Esse é um detalhe, você contou uma história, eu me lembro de outra. Eu estava próximo a duas pessoas, uma com uma excelente situação financeira, que ajudava muito as pessoas, e uma outra nem tanto. Essa pessoa de excelente situação, as pessoas gostavam de conversar com ela, ele ajudava quando podia e tal. E o outro, que não tinha a mesma situação financeira, era bem inferior, ele fugia, ele dizia assim, se o telefone tocar, diga que eu não estou.
Eu não quero atender ninguém, porque as pessoas só me ligam para pedir dinheiro emprestado ou alguma coisa. E eu via que aquele que tinha tanto, quer dizer, às vezes, ô Joel, não sei se eu estou enganado, não tem nem a ver com a situação financeira da pessoa. Há muitas pessoas ricas, milionárias, que são humildes diante de Deus e reconhecem que tudo que eles têm vem de Deus. E há outras pessoas que não têm nada, mas são orgulhosas diante de Deus e não querem repartir. Você tem essa mesma sensação? E seria esta uma veia para a gente entender o tema aqui do nosso manual, a fascinação do materialismo, esse egoísmo? Com certeza, as pessoas, elas muitas vezes, na ânsia de querer ter mais, elas se colocam numa situação que se torna até meio desagradável muitas vezes, né? Então, às vezes a gente assiste alguns episódios acontecendo entre família, né? Porque esse espírito, ele afeta a todos que estão à volta. Exatamente. Afetam os filhos, afetam a família, afetam os amigos. Os filhos crescem replicando os problemas dos pais, não é? Replicando o comportamento. Isso é um perigo, né? Então, nós como cristãos, nós temos que tomar cuidado, porque o exemplo que nós damos para as pessoas, né? As pessoas querem enxergar num cristão uma pessoa amorosa, uma pessoa simpática, uma pessoa que divide o que tem. E é isso que a palavra de Deus nos pede, né? Agora, esse fascínio pelo materialismo é algo que parece que anestesia as pessoas. Tem pessoas que têm e parece que quanto mais têm, mais querem. Mas Deus... Elas não conseguem se saciar, né? Exatamente. Como é que Deus vai abençoar uma pessoa dessa? Porque aquela bênção está sendo a perdição daquela pessoa. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando nós pedimos algo a Deus, porque Deus, em sua infinita sabedoria, pode olhar para você e falar assim, olha, para você essa bênção, infelizmente, eu não posso dar, porque você não está preparado para tê-la. Se você tiver ela, vai fazer mal para você, porque você quer tanto isso que isso pode te prejudicar, te fazer mal. Então, Deus, em sua infinita sabedoria, Ele derrama as bênçãos na medida que nós estamos preparados para administrá-la, para tê-las, né? Sim. Agora, Julimar, você é uma cristã, eu também, o Joel, os nossos amigos que estão em casa são cristãos, amam a Deus, tal. Mas o tal do materialismo, ele exerce uma fascinação sobre todos nós, não é? Sim, existe... Quer sejam cristãos ou não. E existe uma estratégia de marketing também aí, né? Que nós chamamos de marketing sensorial. Ele se utiliza dos nossos sentidos. Quando nós vamos a uma loja, nós sentimos aquele perfume, aquelas luzes nos chamam a atenção, o visual é algo que nos fascina, então nós estamos sendo estimulados para consumir um produto, que na verdade não me leva muitas vezes a até analisar da minha real necessidade. Sou tão fascinada por aquilo e hoje o mercado financeiro me oferece possibilidades de adquirir aquele produto que eu não penso duas vezes. Eu tenho um cartão de crédito, eu tenho um cheque especial, eu posso financiar aquele produto e imediatamente às vezes nem sai de casa, compra pela internet mesmo. A facilidade que hoje é comprar pela internet, né? Então, com um cliquezinho, um cartão de crédito, você consegue adquirir. Então, é o fascínio, sim, e nós estamos sendo motivados a cada dia mais ao consumir. A gente vê propagandas utilizando pessoas bonitas, a sensualidade também, que isso atrai. Aí eu vejo, para mim, me olho no espelho, não estou tão bem assim, mas eu vejo aquele produto numa pessoa bonita, com uma aparência bacana. Então, eu sou estimulada a consumir um produto que não me é necessário. Desperta em mim esse desejo. E muitas vezes esses desejos de consumismo, Joel, é para a gente consumir coisas que a gente não está precisando, né? Não é a primeira necessidade. Às vezes a gente fica naquela ânsia de, mesmo como cristãos, como filhos de Deus, eu preciso comprar aquilo, eu preciso comprar aquilo. Será que a gente precisa comprar tudo isso? Será que nós não estamos sendo meio fascinados pelo materialismo? Você tem essa impressão também? Com certeza. Inclusive, a Julimar já dividiu conosco aqui algumas técnicas, né? E uma delas é a seguinte: se você viu algo, né? Passou no shopping, numa vitrine, viu algo, oh, nossa, gostei muito, eu quero comprar. Não compre no primeiro momento. Vá para casa. Se continuar persistindo, né, aquele sentimento de que você precisa daquilo, ok, volte uma segunda vez e aí você adquire.
Porque se você não comprar por impulso. Exatamente. Se você comprar simplesmente porque você gostou, achou bonito, provavelmente você está caindo na cilada do consumismo, de simplesmente comprar algo sem estar precisando. E eu gostei de uma frase aqui que eu li esse final de semana, que fala o seguinte: a publicidade mostra que para termos uma vida de bem, temos que ter uma vida de bens. Que cilada, né? Como é algo que nos engana, né? Porque, na verdade, isso não é verdade. Para nós termos uma vida de bem, nós não precisamos necessariamente de bens. Exatamente. Nós precisamos de amor, companheirismo, não de bens. O livro de Provérbios 19:2 fala sobre isso, né? Que a gente não precisa ser precipitado, né? Sim. E o texto aqui fala sobre os olhos. Olha, tudo que você vê, você é atraído. Temos que tomar cuidado, porque esse é um conselho da palavra de Deus, do Evangelho de Mateus, capítulo 6 também, que os olhos são a luz do nosso corpo. Então, temos que zelar, né? Para a gente não comprar por impulso, não ficar fascinado pelo materialismo e a gente poder ter uma vida bem mais tranquila e feliz ao lado do Senhor Jesus. Gente, nós vamos para mais um intervalo. Não saiam daí, porque já já a gente está de volta. Já estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Eu estou muito feliz porque estamos abrindo uma nova temporada, estamos abrindo um ano também de estudos, o ano 2018 está apenas começando e que você seja sempre um estudante da Bíblia, tenha a Bíblia junto com você durante esse ano todo, estudando a Bíblia, assistindo aqui a programação da TV Novo Tempo, buscando conhecimento da palavra que transforma. E aqui no caso do programa Lições da Bíblia, temos aqui um novo manual, que é o manual que vai estudar nesta temporada, janeiro, fevereiro e março, os temas da mordomia cristã, ou seja, o nosso estilo de vida cristão, o que ele reflete, quais são os motivos do nosso coração, quem está nos dominando, é o materialismo, é o orgulho, é a avareza ou é o amor do Senhor Jesus? E nós estamos conversando com dois amigos, Joel Dissler e Julimar Murati. No bloco anterior, nós estávamos conversando justamente sobre esse detalhe da fascinação do materialismo. Joel citou ali uma técnica bastante interessante, não compre por impulso, quando você vê, volta para casa, busca depois, para não ficar gastando dinheiro naquilo que não precisa, né? Não ser movido pelo materialismo. Mas, Julimar, a área financeira da família também é a tua área, né? Sim. Tem mais alguma técnica aí? Porque eu estou anotando todas aqui. Hein? Quais são algumas outras técnicas que a gente poderia usar para não sermos fascinados pelo materialismo e influenciados pela publicidade? Quando eu vejo algum item que me fascina, e seja ele qual for, eu tenho que usar 3 técnicas, Joel. Essa que você deu realmente é muito importante. Mas nos faz pensar se aquele produto realmente eu preciso, estou precisando dele, então eu preciso, eu tenho dinheiro e tem que ser agora, tem que ser naquele momento. Isso nos faz refletir e avaliar a minha condição. Se realmente aquele produto me é necessário, se eu tenho dinheiro para comprá-lo e se tem que ser naquele momento. Então, se uma das respostas for não, então vale a pena você pensar e esperar mais um pouco. Então, eu preciso repetir. Joel, não podemos comprar por impulso. Qual é a outra, a segunda? Eu preciso. Se você precisa, se você tem dinheiro para aquilo. Tem que ser naquele momento. Tem que ser naquele momento. Puxa, olha aí, hein? Tivemos uma aula aqui com esses dois. O programa podia acabar agora e já podia ir para casa. Você podia fazer suas outras atividades, porque a gente já entendeu exatamente o ponto principal da influência do materialismo na nossa vida. Isso é muito importante, né? Há pessoas que compram por impulso, descontrolam-se por qualquer coisa, ficam endividadas, família passa necessidade por um descontrole, né? Um descontrole. Eu agradeço a Deus o seguinte, casei com uma esposa que pensa como você, e eu vejo que você pensa assim também. Pode ser que nós tenhamos outras mulheres e outros homens que estão nos assistindo, que agem desta forma, e a gente só tem que agradecer as pessoas que influenciam a nossa vida e que agem dessa forma tão especial. Pastor, esse descontrole, ele é evidente. Existe uma pesquisa que
mensalmente, o Conselho Nacional do Comércio, Confederação Nacional do Comércio, ele lança, que é o PEIC, que é uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Essa última pesquisa, 58% das famílias, elas estão endividadas. As famílias brasileiras? As famílias brasileiras. E muitos não terão condições de pagar as suas dívidas. E isso vai refletir no dia a dia da família, trazendo um estresse, uma preocupação excessiva. Isso também vai refletir no trabalho, nos seus relacionamentos. Então, é algo importante que a gente tem que nos atentar, temos que conversar mais, porque a família, ela não tem uma educação financeira, e isso é muito importante. Conversando com o Joel, fica até difícil dos pais passarem qualquer informação para os seus filhos, porque eles também não tiveram. Então, a importância de nós tratarmos mais deste assunto, seja na TV, seja na igreja, seja numa reunião familiar, porque a família está perecendo por falta de conhecimento. Então, é importante nós buscarmos, sim, esta ajuda, rever o nosso padrão de vida, porque hoje a família vive um padrão que não condiz com a sua realidade, e ter a humildade de reconhecer, colocar o pé no chão para que ela realmente possa viver uma vida com qualidade, mas uma vida tranquila, livre de dívidas. Exatamente. Bem colocado, Julimar, muito bem, porque realmente a gente precisa ter esse confronto quase que diariamente, né? De como nós vivemos, para não sermos dominados pelo materialismo, pelo egoísmo, né? E aí tem um ponto, Joel, você acha que a base seria egoísmo e amor próprio, né? Que seriam palavras que se completam aí, pessoa com muito amor próprio, com egoísmo exagerado, leva a pessoa a se arrebentar na vida financeira, a ver uma vida empurrada pelo materialismo, como um rolo compressor? Na verdade, o amor próprio, ele é saudável. Nós temos que ter amor próprio, nós temos que ter autoestima. Mas um amor próprio desequilibrado, aí que mora o grande perigo. Vira um narcisismo, só pensa nele, né? E a sociedade que nós vivemos hoje prega isso com muita força, com muita ênfase. Olha, você precisa mostrar para as pessoas que você é feliz. Então, poste fotos de você feliz. Você tem que mostrar que você é alguém bem-sucedido profissionalmente. Então, mostre uma foto de algo que vá remeter a isso. É quase que uma vida de aparências, né? Que a nossa sociedade prega hoje. Com certeza. E aí você começa a ter um desequilíbrio nessa área do amor próprio. E aí começam a haver algumas frases aí, como algumas que a gente ouve, né? Olha, eu comprei, mas eu mereço. Eu mereço, eu trabalho tanto. Exato. E aí eu estava até dividindo com a Julimar, né, a história de um amigo de trabalho que eu tentei ajudar, aí, que estava em dificuldades financeiras. E aí, analisando ali o estado, né, os débitos, né, qual era o tamanho das dívidas que ele tinha, encontrei um valor bem alto aí nessas lojas de varejo. Né? Eu perguntei para ele, olha, que valor foi esse que você gastou, esse valor tão expressivo? Não, isso daí foram sapatos, algumas roupas que eu comprei. Mas por que você comprou? Você estava precisando? Você estava sem sapato? Não, na verdade não estava precisando, mas poxa vida, eu mereço, né? Eu trabalho tanto. Então veja, as pessoas colocam às vezes esse amor próprio exagerado, esse amor próprio desequilibrado, como uma justificativa para se colocar em dificuldades, entendeu? Eu não sei se vocês percebem, se os amigos que estão em casa também, mas parece-me que essa palavra desejo, ela está por trás de tudo, né? Eu queria tanto ter aquilo, eu desejaria tanto ter um carro novo, eu desejaria ter tanto uma casa assim, assada, não sei o quê, eu desejaria ter o tênis de tal marca, a roupa. Parece que esse desejo desequilibrado está deixando as pessoas doentes, né, Joel, Julimar? Não sei se é uma impressão minha. O consumismo, ele não está na sua necessidade, mas exatamente no desejo, no status. Você comprar algo que você muitas vezes não precisa, com dinheiro que você não tem, e para mostrar para outras pessoas aquilo que na verdade você não é.
Então, nós estamos vivendo, sim, de aparências. Então, as redes sociais, ela é muito perigosa e leva muitas pessoas ao endividamento, porque ela olha a vida do outro, uma vida feliz, como o Joel falou, uma vida próspera, a pessoa numa certa posição, e ela quer se igualar, e ela olha para a vida dela, uma vida tão comum, que ela gostaria de ter a vida que o outro tem. Então, muitas vezes, essa busca está por conta de um descontentamento, de uma ingratidão. Porque quando Deus te concede algo, e quando Deus concede realmente uma bênção, porque Ele vai suprir as tuas necessidades, você olha para aquilo e você veja, isso daqui para mim é muito pouco, eu quero mais. Então, e a sociedade, ela cobra isso de você. Então, por isso, essa busca desenfreada, né, o materialismo tomando conta da vida das pessoas. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, eu vou ser muito feliz se eu conseguir comprar isso. Eu fiquei olhando para aquela pessoa e falei, mas vai ser muito feliz, né? A felicidade, você não precisa ter nada, né? Você não precisa ter coisas para ser feliz. Mas né? É que a propaganda, pastor, além de vender o produto, ela vende uma ideia. Você pode ser feliz se você adquirir aquele produto. E aí, nesse ponto, Julimar, faz lembrar o seguinte, na história aí da humanidade, o grande desafio na primeira Revolução Industrial era conseguir produzir a quantidade que as pessoas tinham necessidade. Então, as indústrias foram desenvolvendo técnicas para poder produzir em grande escala, para poder atender a população naquilo que ela tinha necessidade. Mas depois começou a haver o excedente. Olha, nós estamos produzindo mais do que a necessidade da população. E agora? Como escoar isso? E aí entra a publicidade. Aí o grande desafio da publicidade era, agora você precisa fazer com que as pessoas acreditem que elas precisam de algo que elas não têm necessidade. Esse é o desafio do marketing. Aí mexe com os desejos, com a sensualidade. Exatamente, mexe com o subconsciente, com lembranças, com sentimentos. E aí a publicidade, ela usa de todos os meios. Exatamente. Ela não economiza. Aliás, há vários grupos hoje que combatem essa questão do consumismo e há pessoas que são adeptas do tal do minimalismo, né? Quanto menos coisas você tiver, mais tranquilo você fica. E há pessoas que aplicam isso para as roupas, para os calçados. Recentemente tivemos um programa sobre esse tema no programa Conexão Jovem aqui da Novo Tempo, falando sobre isso. Mas eu creio que o cristianismo, como filosofia de vida e como aquilo que nos dá o rumo para a salvação, é um golpe tremendo quando a gente decide servir a Jesus. Seguir a Jesus é um golpe tremendo no materialismo, nessa avareza que a gente com facilidade se torna avarento, não é? Por isso que nós somos sempre alertados pela palavra de Deus. Então, quando ele fala, não fixe seu olhar nas coisas deste mundo, não se conforme com as coisas que o mundo pode te oferecer, nós podemos sim olhar, porque é bonito, é gostoso você ter uma boa roupa, uma casa confortável, também um bom não é carro, pecado ter, não é pecado né? ter, mas a partir do momento que você prioriza e você gasta toda a sua energia nisto, aí sim é a sua queda. Gasta energia, se endivida, vive infeliz. Acha que vai ser feliz gastando, não é, Joel? Tendo as coisas e descobre que é mais infeliz do que nunca, do que antes. E nesse aspecto, né, que a Julimar acaba de tocar, o verso que nós usamos aqui como o verso principal, ele fala, né, que conhecer a palavra de Deus vai fazer com que nós sejamos transformados pela renovação da vossa mente. O que seria essa renovação? É justamente se livrar de todos esses hábitos, esses costumes de consumir, esses costumes do materialismo e poder focar em algo muito maior do que isso, né? Que é o que a palavra de Deus fala. Olha, cuidado, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então são os alertas, né, que a palavra de Deus vai nos dando justamente para que nós não caiamos nessas ciladas. E dentro dessa visão de amor ao dinheiro, a gente percebe quando a pessoa tem aquele amor ao dinheiro, quando até dentro de casa as pessoas às vezes passam necessidade de prioridades, quer sejam de um alimento, de roupa, mas os pais, eles investem em outras coisas como prazer, como outras coisas não necessárias, não prioritárias.
e aí cria-se, como a Julimar falou agora há pouco, uma escola bem ruim, onde os filhos vão replicar esses conceitos confusos na vida deles, se endividando, tornando-se avarentos, egoístas e tal. Para a gente partir para o nosso encerramento aqui do tema dessa semana, conselhos que a gente poderia dar para as pessoas se livrarem desse materialismo, dessa doença, né? Porque é uma doença, a pessoa vai adoecendo, ela não percebe, mas ela vai adoecendo. O vizinho comprou um carro, eu preciso comprar também. A vizinha comprou uma roupa nova, eu preciso comprar também, entendeu? Aquelas coisas. Como é que a gente pode conversar aqui com os nossos amigos que estão nos acompanhando, a gente quebrar essa influência do materialismo na nossa vida, Julimar? Depois eu deixo a palavra com o Joel também para dar o seu conceito. Eu acredito que, em primeiro lugar, você tem que rever o seu padrão de vida. Você tem que fazer um planejamento e ver até onde você pode ir. E você só vai poder saber disso se você colocar no papel quais são as suas entradas, quais são as suas despesas, que são as saídas. E se você tem dívida, você tem que relacionar ali. E aí sim você vai conhecer esse padrão que até então você era desconhecido. Então, por conta desses apelos publicitários, por conta das facilidades de crédito e por conta do merecimento, você acha que tudo você pode. Mas se você quer ter uma vida equilibrada, primeiro você tem que começar através de um planejamento financeiro. E aí, sempre com Deus por detrás, né? A palavra de Deus nos orientando. A palavra de Deus nos revela que consagre seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Se você chama o Senhor para que Ele faça parte da tua vida e você busca as orientações, as instruções através da sua palavra, não tenha dúvida que você vai ter uma vida tranquila, uma vida feliz, enfim. Que bom, que bom. Joel também, como é que a gente pode dar uma martelada na cabeça desse materialismo em nossa vida, dessa influência? Eu acho que um dos sintomas de que nós estamos doentes é quando na família ou entre os amigos você começa a ouvir a pessoas reclamar por aquilo que não tem. Isso é um sintoma de que tem algo errado. Porque se nós pararmos e avaliarmos, olha, vamos inverter, vamos olhar para aquilo que nós temos, para aquilo que Deus já nos deu. E vamos ser agradecidos por aquilo que nós recebemos, por aquilo que nós temos. Se nós avaliarmos dessa forma, nós já temos inúmeros motivos para sermos agradecidos a Deus. E se nós tivermos esse olhar, nós vamos diminuir as reclamações, nós vamos diminuir o sentimento de frustração, nós vamos diminuir a busca pelo materialismo, pelo consumismo, pelo simples fato de nós sermos agradecidos por aquilo que nós já temos, que já é muito. Se nós pararmos e avaliarmos o que nós temos hoje, já é muito. Eu lembro dos meus pais, dos meus avós, com muito menos, eles eram muito mais felizes do que essa sociedade que nós vivemos hoje. Então não é o que nós temos que vai nos trazer a felicidade. Exato. E a gente vê muitas pessoas aí tristes, depressivas, quanto mais tem, mais elas ficam nessa situação. Meus amigos, nosso tempo foi embora, eu poderia conversar mais 2 horas com vocês, mas a semana que vem eles estarão de volta aqui no programa e a gente vai poder conversar um pouco mais na continuidade desse tema. Estamos só começando uma temporada nova, falando sobre os motivos do coração dentro do assunto mordomia cristã, que envolve o nosso serviço para Deus, a nossa entrega para Deus, como o Senhor Jesus se torna Senhor da nossa vida. Muito obrigado, Joel. Obrigado, Julimar. Obrigado a você que acompanhou o programa de hoje. Que Deus abençoe muito a você. A gente se encontra aqui na próxima semana com mais um tema no Lições da Bíblia. Um abraço.